Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei e Criador do Universo, que com os teus mandamentos nos tens santificado e nos quisestes, concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de Shabat, em recordação à obra da criação, pois que é a primeira das datas santas, em lembrança da partida do Egito. Porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos da terra, e o teu sagrado Shabat com amor e agrado nos destes de herança. Abençoado sejas tu, Adonai, que santificas o Shabat. Zahor et Yom HaShabbat le Kadsho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma vez estarmos juntos, né, neste Shabbat, refletindo acerca da porção semanal, né, da Parashá HaShavua, ou seja, da porção que foi estudada ao longo desta semana. E eu quero aqui registrar o meu agradecimento ao Eterno, primeiramente, por mais um ano de vida que Ele me concedeu, né? Estive aí completando aniversário no dia 17 de novembro. E com muita gratidão ao Eterno por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, por Ele ter me sustentado até aqui. E aí já começamos a semana com festa, né? Celebrando a vida, celebrando a bondade e a fidelidade de Adonai sobre nós. Após termos desfrutado aí do último Shabat na outra semana, né? Da porção Vaerá, junto com a nossa querida Moraquécia, e de forma tão brilhante, né? Trouxe aí as reflexões acerca da porção anterior. E no domingo tivemos aí a satisfação de ter o estudo da Haftará com o querido Moré Marcos Aurélio. Um beijo para os dois. E amo muito, assim como todos os demais Morim, né, aqui do canal. E a você que está nos acompanhando, meu Shabbat Shalom. De repente você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda também. E aqui você vai encontrar um povo que anda em Techuvá e que estuda a Torá do Eterno, assim como todas as Sagradas Escrituras, né? Como a Bíblia completa, dentro do seu contexto original. Então, vamos lá para a nossa tela. Deixa eu só alternar aqui, que a gente já entrou na tela do... Pronto. Agora sim. A gente já entrou direto na tela do tema, né, desta noite, deste Kabbalat Shabbat, deste recebimento Shabbat. Eu sou Daniel Ferreira, né, falo aqui de Maceió, Alagoas, essa terra abençoada, e tenho muita gratidão ao Eterno. Desde já agradeço a você por nos permitir estarmos aí, né, dentro da sua casa, junto com você, com a sua família. Talvez você esteja só,
Neste momento você já não fica mais só, né? Porque tem a companhia aí dos irmãos do chat, esse chat tão abençoado que tem enriquecido cada um dos estudos, né? Cada uma das lives que nós fazemos aqui no canal. Pois bem, como eu havia falado há alguns minutos atrás, esta porção que foi estudada ao longo desta semana tem por título Raiei Sara, ou Sará, né? E viveu Sara. Traz aí o nome dessa grande mulher, né? Que foi a nossa matriarca aí do nosso povo, uma das matriarcas do nosso povo. E essa porção ela está escrita no livro de Bereshit, né? Olha só, deixa eu consertar aqui. Só um momentinho. Pronto. Agora sim, né? Bereshit. Livro de Gênesis, tá? O primeiro livro da Torá, o primeiro livro da Bíblia, né? E eu terminei aí na hora da elaboração do slide de Devarim. Devarim é o último, né? Lá no final. Daqui que a gente chega e lá, temos aí alguns quilômetros para percorrer ao longo de todas as demais porções, tá certo? Então, como eu estava dizendo, essa porção traz aí o registro da vida da nossa matriarca Sara, tá? Interessante lembrar que, apesar do capítulo 23 trazer o registro da morte, né? E quando ela se vai, é utilizado o termo viveu, né? Ou vida. O que, segundo os nossos sábios, é utilizado, é um termo utilizado para aquelas pessoas que foram tzadikim, para pessoas justas, né? Então, quando um justo falece ou morre, a Torá vai tratar da morte dele desta forma. E viveu, ou a vida de, né? Não de forma, como é que eu digo, triste, né? Digamos, e morreu Sara, não. E viveu Sara, ou esta foi a vida de Sara. Então, de forma justa, nós temos aí esta homenagem, né, à nossa querida matriarca Sara, né, uma mulher que traz consigo muitos ensinamentos para todo o nosso povo. O título que nós trouxemos para esta noite, ou o tema, podemos dizer, é o que vocês viram aí na chamada do vídeo, né, na chamada do estudo. Um estrangeiro entre vocês. Mas, Daniel, a foto de Sara com um tema desses, né, eu acho que não tem nada a ver. Vamos percorrer aí alguns minutos, né, de reflexão e nós vamos ver como tudo começa a se encaixar, tá certo? E um estrangeiro entre vocês, justamente porque, considerando a fala e o diálogo do nosso pai Abraham com os filhos de Rete, né? Quando nós começamos a ler, quando nós começarmos a ler o capítulo 3, nós iremos entender isto de forma muito clara. Ele traz esse registro de forma muito enfática, né? Então, essa situação, esse lugar de se colocar como um estrangeiro, né? Ali no meio do povo, mas um estrangeiro que queria trazer um local próprio, né, de propriedade sua, para sepultar a sua amada esposa Sara, né? Então, por isto, um estrangeiro entre vocês. E Abraham, nosso pai Abraham, não podia trazer para sua esposa nada menos que isto, né? Esta honra de poder sepultá-la num local
dentro de um ato legítimo, podemos dizer. Essa mulher cheia de valores, né, que superou tantos desafios aí junto ao seu esposo, né? Superou períodos de fome, superou os anos a fio esperando um herdeiro, né? Esperando um filho, mas ali mantendo a confiança no eterno, em dados momentos tomou algumas atitudes, né, que de repente trouxe algumas consequências, mas que no todo a sua vida traz para nós aí grandes ensinos, né? Nos trazendo aí aprendizado para a nossa vida. Por isso, né? Por ser uma mulher justa, ganhou para si, né? Podemos dizer assim, o Eterno permitiu que ela tivesse uma porção com o seu nome como título, né? Olha só que honra. Poucos, né, têm uma porção com o seu nome. E no meio destes poucos está Sara, esta grande mulher que viveu de forma justa e que traz para nós aí esta porção. Então, nós vamos agora começar literalmente a leitura, né, do capítulo 23, e à medida que nós formos lendo, nós vamos tecendo alguns comentários e algumas reflexões acerca desta porção que o Eterno, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, traga para as nossas vidas, nesta noite de Shabat, neste recebimento de Shabat, aquilo que nós precisamos, né? Que a nossa alma esteja aberta para ouvir a sua voz. Que neste momento você esteja atento, se por algum motivo você está inquieto, né? Se por alguma circunstância há inquietude ao seu redor, busque neste momento que a sua alma esteja atenta, seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do nosso Elohim. E assim possamos avançar nesta porção. E com a sua Torá aberta, que eu creio que você já está. Ah, Daniel, mas eu não tenho a Torá. Mas você tem uma Bíblia aí na sua casa, não tem? Seja ela a versão que for. Quando você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 23, a partir do verso 1, você poderá acompanhar. Então, abra sua Bíblia e esteja aqui junto conosco. Vamos lá, então. Veja, o verso 1 nos diz o seguinte: Vayehu Hayei Sara, né? Ou Hayei Sará, que é o tema da nossa porção, da porção desta semana. Meashaná Veizrim Shaná Vesheva Shanim Shinei Hayei Sará. E aí ele repete. Como nós havíamos falado, esta expressão, né, Hayei Sará, é usado para as pessoas que foram justas em sua existência. E aí, em português, o texto nos e foram os anos da vida de Sara, né, como nós havíamos falado. Da vida de Sara. Deixa eu pegar aqui. E foram os anos da vida de Sara. Aí ele nos traz de forma estruturada, eu acho muito, muito interessante esta forma como a Torá descreve, né, a idade de Sara, enfatizando mesmo, né, essa estrutura tem a 20 Isrim e de 7 Sheva. Então, 127 anos. Estes foram os anos que viveu Sara. Então, essa estrutura, né, digamos assim, detalhada, nos faz ver que a vida de Sara
ela foi uma vida que deixou um legado, né? Uma vida que deixou para nós grandes ensinos. E enfatizando no final o 7, né, como nós vemos aqui. Enfatizando no final o 7, ou seja, o 7 é destacado por ser o número da plenitude. E aí nós vamos para o verso 2. E o verso 2 nos diz: Patamat Sará Bekiriat Arba Riv Hevron Be'eretz Kenaã. Pai avô Avraham Lispode Lessará Feliv Kotav Feliv Kotá. E morreu Sará em Kiriat Arba, que é Hevron, na terra de Canaã. E chegou Avraham para lamentar por Sará e chorar por ela. Então vejamos aqui, o verso 2, ele ressalta, né, não apenas o local da morte dela, que foi aqui em Kiriat Arba e Hevron, mas o texto ele traz também de forma enfática a reação, né, do nosso patriarca Abraão, trazendo de forma expressa um lamento por sua esposa, um lamento tanto em lágrimas, né, quanto em pesar, porque ele diz para lamentar e chorar por ela, né? Porque ele poderia ter dito e chegou Abraão para lamentar por Sara, né? Ou para chorar por Sara, mas ele traz para lamentar por Sara e chorar por ela. Então nós vemos aí o quanto, né, ele amava sua esposa Sara, o quanto ele tinha consigo esta mulher, né? Esta presença idônea ali do seu lado. E como já está aparecendo aí na tela, o Talmud Bereshit de Rabá 58:1 diz que Sara foi íntegra aos 100 anos, tanto quanto aos 20, e aos 20, tanto quanto aos 7. E aí nós vemos, né, essa expressão aqui dos 120 anos sendo enfatizada aqui, né? Ela foi íntegra aos 100, como foi íntegra nos 20, posterior aos 100. E tanto foi nos 20 quanto foi nos 7 que seguiram até o final de sua vida. Então nós precisamos entender que cada ano da nossa existência ele traz consigo a sua importância, né? E o que nós fazemos com este ano, né? Por exemplo, eu estou agora iniciando um novo ciclo, né? Desta nova idade que completei. E o que será de mim neste novo ciclo de vida? É uma reflexão que Sara nos traz para que nós possamos fazer valer a pena, né? Valer a pena cada um dos nossos dias, ou seja, cada um dos nossos anos de existência. Aqui no verso 3, nós temos a seguinte escrita. Vou pegar aqui o apontador. Vaiacam Avraham Be'alpinei Meto Vaidaber Elbinei et Lemor. E se levantou Avraham, ou seja, Abraão, e sobre a face da sua morta. Quem era a sua morta? Sara.
E falou aos filhos de Rete, dizendo... vejam só, essa expressão, né, que nós vamos ouvir Abraão falando agora, no verso 4, e é o que chega ao tema do estudo desta noite, né, que nós vimos mais atrás. Antes de a gente ler o verso 4, é interessante a gente perceber como aqui no verso 3, Abraão, ele se levanta, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Ele se levanta de sobre, né? Ali a situação da morte de Sara, ele age, né? Esse verso descreve uma ação, a ação de levantar. E quando você levanta, geralmente você levanta para fazer algo, né? Ou para resolver uma situação. Então nós vemos aí que Abraão, ele se levanta após a morte de Sara, toma a iniciativa de ir até os filhos de Rete, né? Negociar para que ele pudesse ter então um local próprio de sepultamento. E mais uma vez nós vemos aí o quanto, né, Abraão demonstra o seu amor por Sara, demonstra o quanto Sara era merecedora de ser sepultada num local digno, um local que pertencesse à sua família. E aí o verso 4 diz: Ger vetoshav, preste atenção nesta expressão, tá? Ger vetoshav, anohi imahen, tenu li, azur, ahuzat kever, imahem, ve'ekberá, meti mil fanai, estrangeiro e morador. Tá vendo aí? Essa expressão aqui, ó. Gervetoshav quer dizer o quê? Estrangeiro e morador temporário. Eu sou entre vocês. Permitam-me adquirir uma sepultura entre vocês, para eu poder sepultar a minha mulher morta. E aí nós vemos que Abraão, né? Nosso pai Abraão, de forma humildemente, ele se coloca ali diante dos homens daquela terra. E ele assume, sim, sou um estrangeiro, né? Porém, resido aqui entre vocês, morador temporário, e peço-lhes, né, um local para que eu possa sepultar a minha esposa, para que eu possa sepultar a minha morta, né? Como está registrado. E aí, esse registro desse texto traz para nós, de forma muito significativa, essa condição de como nós vivemos, né? Neste mundo. Não somos daqui, né? Estamos aqui de passagem, rumo ao mundo vindouro. Então, assim como foi na vida do nosso pai Abraão, nós podemos dizer também que somos estrangeiros e moradores temporários, pois estamos caminhando rumo ao mundo vindouro, quando poderemos habitar juntamente com o nosso Adonai e juntamente com o nosso povo. E aí nós vemos que esse registro do verso 4 traz essa condição de forasteiro para a vida de Abraão, mesmo estando ele vivendo na terra prometida,
por Adonai, né? Porque ali era a terra de Canaã. Mas naquele momento, né, esperando o cumprimento da promessa, ele se coloca de forma humilde diante dos filhos de Rete. E aí, nós temos aqui uma midrash que eu acho interessante, e eu trouxe para a gente compartilhar, que diz o seguinte: venha e veja a humildade de Abraão, nosso patriarca, pois Elohim prometeu a ele e a seus descendentes a terra, e agora não encontra um jazido, a não ser com grandes esforços e dificuldades. E mesmo assim, não duvidou e não desafiou o Eterno. Vejam só o que esse texto, né, nos traz a refletir. O quanto nós podemos aprender com a vida do nosso pai Abraão e com a vida da nossa matriarca Sara, né? Ou Sará. Como que neste momento de despedir, Abraão se reveste de uma humildade, porque ele poderia de repente chegar ali e se impor, mas ele vai ao encontro dos filhos daquela terra e ele se coloca como alguém que pode adquirir, né? Apesar de ser estrangeiro, mas alguém que tinha condição de adquirir de forma legítima, forma legal, pedaço daquela terra para que pudesse pertencer à sua parentela. De início, para que pudesse pertencer para o sepultamento da sua esposa Sara. E aí nós podemos trazer para a nossa vida, né? O que nós temos feito neste mundo, neste Olam Hazé, neste mundo que nós vivemos hoje. O que nós temos buscado adquirir para que possamos no mundo vindouro ter o nosso canto, né, garantido lá. Ter não um lugar para enterrar, mas um lugar para viver. Uma terra, um pedaço de terra em que vamos poder chamar de nosso, né, e podemos dizer, eu faço parte desta nova Jerusalém. O que temos negociado, né, para deixar de herança para os nossos filhos? São perguntas que nos vêm à mente para que possamos então refletir acerca de como temos vivido os nossos dias neste mundo atual. Eu quero trazer para vocês, eu achei muito interessante, mesmo que em forma de fala, né? Na Torá Sefer tem um comentário muito interessante e que eu achei pertinente trazer para que nós pudéssemos aqui compartilhar dele. A Torá Sefer nos traz a reflexão de que o enterro de Sara representa o não desprezo, né? Ou seja, a valorização do lugar onde foi a morada da alma de alguém. E aí nós podemos traçar uma analogia e fazer um paralelo de alguém ver a sua casa destruída, né? Tipo, tendo o corpo como sua antiga morada, sendo descartado de qualquer maneira, né? De repente, se Abraão não tivesse trazido para este momento esta valorização, né? Esta valoração para a vida de Sara. Eu não estou querendo enfatizar a questão de que o nosso corpo deve permanecer intacto, porque isso é impossível, né? Do pó fomos feitos e ao pó tornaremos. Mas esse retornar ao pó ser feito de uma forma honrada, né?
de uma forma que fica aí para a posteridade, como esta pessoa se despediu deste mundo. E de como Abraham tratou com muito respeito, né? Eu achei bem interessante esta valoração da alma de quem se foi por meio do cuidado com o sepultamento daquele corpo. Assim como nós podemos fazer também uma certa analogia de que o que vale na Aaron Habrit, na Arca da Aliança, é o que está dentro, não é isso? É o rolo da Torá que está guardado ali. Não a caixa em si, né? Não a arca em si. Porque a arca em si trata-se de quê? De uma caixa de madeira, apesar de estar revestida de ouro. Mas a sua estrutura é uma estrutura que pode ser facilmente, digamos assim, é, intervida, né? Pode ser ali, como é que eu posso dizer? Pode ser invadida, podemos dizer assim. Mas o que existe dentro dela é o que realmente tem valor, né? É a Santa Torá. Assim nós podemos fazer esta analogia com a nossa alma. Se a nossa alma vive uma vida de santidade, né? Se um homem ou uma mulher vive os seus anos buscando a santidade do eterno, esta santidade, naturalmente, ela emana para o seu corpo, né? Porque o seu corpo não será profanado, o seu corpo não será invadido por transgressões contra a Torá, porque quando a gente peca contra o corpo, a gente peca contra a Torá do Eterno, né? A gente transgride. Então, este corpo, na sua despedida, deve ser tratado com zelo, tá? Ah, Daniel, mas por que essa fala toda de que a gente deve cuidar do corpo? Porque enquanto nós aqui vivermos, é por meio dele, diariamente, que nós vamos poder cumprir, né, os mandamentos do Eterno e viver o nosso propósito. E se o Eterno nos permitiu vir a este mundo por meio deste corpo, que tenhamos o mesmo cuidado com ele desde o nascimento até a nossa morte. Então, Abraham traz aí, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Slide. E aí, Abraham traz para nós este ensinamento que apesar de ser e apesar de se reconhecer, na verdade, como um ger, né, como um estrangeiro, aqui, ó, como um ger, como um estrangeiro e como um toshav, como um morador temporário, estrangeiro e morador temporário, ali na terra de Canaã, ou seja, a terra recebida por promessa, né? E Adonai. E ele vai tratar com quem? Ele vai tratar com Rete, né? Quando aqui no verso 5, o verso 5 nos diz: E responderam os filhos de Rete a Abraão. Então, Rete é descendente direto de Canaã. E ele conhecia, né? Eles conheciam ali a história de seu pai, de todos os desdobramentos que havia acontecido. Ele sabia que Abraão era descendente de Shem e que era vetado aos estrangeiros tomar posse da terra, como uma defesa com o seu domínio ali daquele território, né? Por isso, normalmente, não se vendiam a terra para estrangeiros. É por isso que Rete insinua
uma doação, né? Ele sugere ali uma doação para que não houvesse o quê? Para que não houvesse o caráter da venda, e havendo a venda, haveria naturalmente o ato da posse, né? Porque se você me vende, eu compro, a partir daquele momento, aquele objeto é meu. Aquela terra é minha, aquela casa é minha. Então, estar para mim agora, a partir daquele momento, não está mais para o seu antigo dono. Ou seja, quando você adquirir algo de forma legítima, ele se trata seu de forma irrevogável. Então, dali para frente, aquilo pertence a você. E este se torna um estado jurídico de posse. Então, por isto, nosso pai Abraão, mesmo revestido da sua humildade, age de forma inteligente, né? O que de forma muito bem pontuada, nós podemos dizer que ser estrangeiro, aliás, ser humilde, né? Não remete a alguém que age de forma desinteligente, que uma coisa não tem a ver com a outra, entende? Nosso pai Abraão, ele age de forma humilde, porém de forma inteligente, pleiteando ali um lugar para ser seu, para que futuramente os filhos de Hete pedissem de volta, né? Dissessem não, mas não houve venda. Foi apenas uma locação temporária, né? A título de doação, podemos dizer assim, de doação para uso. Mas essa terra é nossa. Mas não. Avraham Avino, nosso pai Avraham, nosso pai Abraão, ele inicia, por meio deste ato, o processo de posse da terra de Canaã. Da terra de Canaã. Dando assim o primeiro passo para que a terra se tornasse por herança do nosso povo de forma legítima. Vejam como uma situação de despedida, uma situação de luto, né? Uma situação que envolve ali os dias de choro e de lamento, mas que, mesmo assim, Abraão se permitiu lutar pela terra e lutar pela terra para honrar a sua esposa, Sara. Isso é muito lindo, né? Ensina de como nós devemos lutar por nossas vidas, pela vida daqueles a quem amamos, para que no futuro estejamos juntos no mundo vindouro. E aí vem o verso 6. Vejamos. Shemainu. Shema é ouvir, né? Shemainu, ouvir no plural, como está aqui embaixo. Ouça-nos, então. Shemainu, Adoni, Elohim, Adoni, Elohim, Atá, Betorreino, Bemivihar, Kevareino, Kevor, Etmeterra, Ish Mimeno, Et Kivro, Lo Irhelem, Irle, Irle, Mihar, Mikivor, Meterra. Ouça-nos, meu Senhor, príncipe de Elohim. É você no nosso meio? Ouça-nos, meu Senhor, disseram os filhos de Hete, né? Príncipe de Elohim, é você no nosso meio. Por isso, escolha qualquer de nossos túmulos para sepultar a morta. Nenhum de nós
se recusará a dar a você um túmulo para o sepultamento de tua morta. Veja como os filhos de Rete estavam agindo ali de forma, podemos dizer, sorrateira, né? Não, não precisa o senhor comprar, né? Olha aí qualquer um dos túmulos e nós não vamos recusar que você possa sepultar a sua esposa aí. Mas em momento algum eles falam de vender, né? De passar a posse para. Mas aí no verso 7, Abraão diz: vai com Abraão, vai Tahur, Leam, Haaretz, Livinei, Het. E se levantou Abraão. Mais uma vez, nós vemos aqui uma ação, né? Um verbo de ação. E se levantou Abraão e prostrou-se ao povo da terra, né? Ou seja, aos filhos de Rete. E ele foi ali pleitear junto deles o local para o sepultamento de Sara. Só que quando nós falamos a palavra Rete, nós sabemos que Rete se trata também do nome desta letra aqui no Aleph Beit, né? No alfabeto, podemos dizer assim, hebraico. E esta letra Rete significa barreira, né? Rete significa barreira. E aí, vamos refletir um pouco aqui acerca disto. Ou seja, o que é barreira, né? Barreira é algo que vai trazer aí para você uma certa resistência. E nós trouxemos aqui 3 tipos de barreira para que nós possamos fazer uma rápida reflexão em torno né, em torno desta situação de conseguirmos ultrapassar, né, uma barreira. Esta primeira barreira aqui que nós estamos vendo trata-se do quê? Trata-se de uma barreira de terra, né? E para remover uma barreira de terra é preciso que haja a interferência de algo maior, como nós estamos vendo aqui este trator com um caminhão limpando ali, né, essa estrada para que assim os carros, o trânsito pudesse voltar ao seu tráfego normal. Então, quando nós temos uma barreira desta magnitude, podemos dizer assim, que oferece até risco à vida, né? É preciso interditar aquele local até que a situação seja resolvida ou solucionada. E muitas das vezes esta interdição precisa ser feita de forma urgente, né? De forma rápida, até que as máquinas cheguem para que daí essa barreira seja removida e seja estudada ali também a situação de que aquela via pública pode ser utilizada ou não. Então, assim como vemos que foi utilizado aí algo de maior grandeza como trator, né, para poder limpar ali a passagem, assim também existem situações na nossa vida que é preciso uma ação massiva, né? É preciso que nós tenhamos ali uma decisão rápida para que a nossa vida seja preservada. Para que a nossa vida seja, continue existindo. E quando eu falo desta vida aqui, eu quero fazer um paralelo da nossa vida no nosso relacionamento com o eterno.
na nossa vida cotidiana de obediência aos mandamentos. Porque se nós não temos o cuidado de remover do nosso caminho as barreiras que chegam diante de nós para nos afastar do eterno, naturalmente nós iremos viver uma vida dissoluta, né? Uma vida como viveu o povo de Sodoma e Gomorra, de Sidom e Amorá, como nós vimos na porção anterior com a Moraquécia. Então é preciso agir tomando uma decisão para que nós possamos caminhar aí na nossa vida com o eterno. E quando eu falo dessa ação, eu falo disso de forma individual, não é verdade? Porque é preciso respeitar quem não quer, mas aí você também tem a opção e a escolha, o livre-arbítrio de poder decidir o que você vai fazer na sua caminhada, na sua existência, né? Para que ao fim dela você seja lembrado como foi lembrado Sara, uma pessoa justa, né? Para que no, posteriormente as pessoas possam dizer, ah, e morreu Daniel, né? Ah, quando Daniel morreu. É interessante que as pessoas digam o que a partir desse entendimento dessa porção. E viveu, né? E viveu Daniel. E viveu Rosiane. E viveu Lena. E viveu Verônica. E viveu Adélio. E por aí vai, né? Tantos irmãos que nós temos aí no chat. Se eu fosse citar o nome de cada um, não dá o tempo. Então, e viveu. Então vamos atentar para aquilo que está sendo barreira no nosso caminho, de repente até produzindo risco de vida, né? Dessa vida do relacionamento com o eterno, essa vida da nossa alma, né? Eu tô falando. A vida que existe em nós por meio do sopro do eterno que em nós habita. Então, vamos agir aí para que esta barreira que desmoronou à nossa frente, ela possa ser retirada. É verdade? Para que nós possamos continuar a nossa jornada. Porque se nada for feito, se uma barreira ela começa a desmoronar, 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 as autoridades não tomam uma atitude, né, enérgica para intervir ali naquela localidade, pode haver o que? Um deslizamento de forma trágica, a ponto de sufocar, né, casas, pessoas e animais e causar uma grande tragédia, vindo aí a morte. Então, fazendo esse paralelo na nossa vida, podemos dizer, na nossa vida espiritual, né? Na vida de relacionamento com o eterno, precisamos estar atentos para que não haja esse sufocar das transgressões, de toda essa banalização que o mundo tem trazido acerca do relacionamento com o eterno. Como se a Bíblia não tivesse mais valor, como se a Torá do eterno fosse coisa do passado, quando nós bem sabemos que não é, porque a Torá do eterno, ela está para aquele que decide viver por ela de forma atemporal, em todo e qualquer tempo, desde os primórdios, né, da humanidade até os dias de hoje e para sempre também o será. Na segunda barreira, nós temos aí uma barreira de concreto, né? Uma barreira de concreto, você vê aqui os ganchinhos, né? Para poder prender ela por aqui e então transportar de um lugar para o outro. É uma barreira pesada, mas que de certa forma ela pode ser simplesmente realocada, né? Redirecionada para a área que se deseja servir ou interditar. Então, esta barreira pode ser utilizada desta forma, criando um novo fluxo, digamos assim, na estrada ou no caminho ali
que se pretende seguir. Então, se houver alguma barreira, né, no nosso caminho e que nós possamos removê-la, vamos removê-la e redirecionar a ponto de nós termos aí um novo caminho, né? Uma nova rota, podemos dizer assim. Uma nova rota de caminhada e uma caminhada de obediência à Torá do Eterno, para que possamos fluir, né, na nossa vida como pessoa, como indivíduo, né? Porque apesar de sermos muitas vezes pai, esposo, profissional, nós somos indivíduos. Cada um de nós tem dentro de si o sopro da vida que o Eterno nos dá. É esta alma que tem o poder de decidir de forma individual. Se eu decido não seguir a Torá, é uma decisão minha, né? Mas eu não posso interferir na vida de outros. E vice-versa, né? Se a pessoa que está ao meu lado decide viver pela Torá, decide não viver pela Torá, preciso respeitá-la e seguir a nossa jornada. Então, tenhamos aí este entendimento de que se é possível remover a barreira, vamos remover. É possível realocar, né, como um objeto, traçando um novo caminho, vamos realocar. Vamos mudar a rota para que a transgressão se afaste cada vez mais de nós, para que tenhamos ali a certeza da posse daquilo que é nosso por herança, por meio da obediência aos mandamentos do Eterno. E aí chega este final, que é a barreira de atletismo, né? Que já é uma barreira ali mais leve, uma barreira que pode ser facilmente vencida, porque você pode, com um salto, né? Com um pulo, podemos dizer assim, o atleta consegue ultrapassar esta barreira. Ainda que ele derrube a barreira na sua corrida, né? Ainda que ele perca um pouco da velocidade, porque ele vem ali no pique, né? Para chegar na linha final, na linha de chegada, e aí ele vai pulando, 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 como nós bem sabemos, como nós vemos aí nas provas de atletismo. E mesmo que ele derrube alguma, ele consegue chegar lá, né? A não ser que ele derrube várias ao mesmo tempo. E aí a barreira realmente se torna um entrave na sua corrida, né, como atleta. E aí nós pensamos e trouxemos também para a gente refletir, né? Ainda que no nosso dia a dia nós tenhamos uma barreira que nós derrubamos, né, ou que nós tropeçamos nela, melhor dizendo, e nós perdemos um pouco da velocidade que nós vínhamos caminhando no caminho de Techuvá, mas nós precisamos avançar e continuar a nossa jornada. O importante é não parar, é não estar estático. Precisamos estar em movimento, né? Precisamos alcançar o alvo e seguir a nossa. Um atleta, né, que quer chegar na linha de chegada, que quer vencer, o que é que ele faz? Treina muito, né? Escolhe um tênis apropriado que ajude a sua velocidade. Estuda aquela pista, né? Ele vai lá, ele conhece o terreno, ele vê como é a forma do piso daquela questão onde ele vai ter a prova. Então, tudo isso nos ajuda a refletir também de como nós temos feito a nossa caminhada de Techuvá. Temos prestado atenção na estrutura, né, pela qual nós temos andado, a pista pela qual nós temos andado, por onde os nossos pés têm andado.
temos escolhido, podemos dizer assim, boas companhias para andar conosco, ou temos permitido que qualquer situação que chegue diante de nós, mesmo que seja uma situação de transgressão, nós nos permitimos entrar nesta situação. Então, não sejamos levianos de forma alguma de pensar que uma barreira, por mais simples que ela seja, né? Como esta barreira aqui, por mais simples que ela seja, ela não está apta para derrubar alguém, para derrubar o atleta, porque o nome já está dizendo barreira, né? O nome já está dizendo barreira. E quando nós falamos de ser leviano, nós estamos falando o quê? Daquela pessoa que não tem constância, né? Daquela pessoa que demonstra inconsistência na sua caminhada. Se um atleta ele decide fazer atletismo, ele vai chegar aí na prova das barreiras, né? Ele pode escolher essa opção de prova. E se ele escolhe essa opção de prova, ele precisa demonstrar o quê? Constância, consistência nos treinos, no cuidado com o corpo, né? Com a saúde, para poder manter o corpo ativo, forte, para participar das provas. E assim é na nossa vida diária, né? Então, vamos persistir, vamos perseverar, vamos ser firmes naquilo que temos aprendido e naquilo que temos construído de relacionamento com Adonai, na nossa caminhada de Techuvá, a fim de que não sejamos inconsistentes, a fim de que não sejamos homens e mulheres que decidem de forma muito distanciada da Torá tomar suas decisões. Porque se diariamente nós estamos nos submetendo à luz da Torá, então que esta luz domine o nosso caminho e que a sabedoria do Eterno esteja sobre nós para que possamos prosseguir rumo ao mundo vindouro neste caminho de Techuvá de forma consistente. Para o Hashem, vamos prosseguir agora e vamos dar aqui uma acelerada para ver se a gente consegue concluir aí este capítulo 23 de Gênesis, tá? Então, feitas as reflexões acerca das barreiras, né? De como elas podem se apresentar diante de nós e do nosso posicionamento, né? Do nosso agir diante daquela situação, diante da barreira, como fez o nosso pai Abraão, né? Ele se levantou mesmo diante ali da morte da esposa. E ele foi diante do leite. Intervir ali para que pudesse ter um local para sepultamento. Veja, vai da Ber Itan Lemor, im ish et nafshehem, likbor et meti, milfanai, shimauni, ofigiuli, ofigeu li, befrom ben toshar. E falou com eles dizendo: se for sua vontade ajudar a sepultar minha morta, isso é Abraão falando, né? Então me ouçam, peçam por mim, junto a Efron, filho de Sohar. Veitem-lhe
et mearat ha marpelah. Asher lo, asher bikse sadenu, sadehu, bekesef mal itenena li betohem la ahusat caver, para dar-me a caverna de Marpelá, que ele possui, a que se encontra na parte final do seu campo, e ele a venda para mim pelo preço integral, né? Quando ele diz aqui Bekesef, né? Bekesef, ou seja, ele está falando de dinheiro, né? Está falando de moeda, pelo preço integral, na presença de vocês. Então possuirei um local para sepultar. E aí ele já deixa aqui claro, ó, que ele quer possuir, né? Ele quer adquirir o quê? Ele quer adquirir Mearate, né? Mearate, uma cova, uma caverna, Marpelar. Ou seja, a caverna do casal. Por quê? Marpelar significa dobrar, duplicar. Então ele queria um lugar que coubesse para o sepultamento de duas pessoas, do casal. É incrível, né? Como ele já pensava ali no futuro. Ele já pensava até no seu próprio, quando chegasse a sua hora, né, de descansar. Ele iria então poder descansar sabendo que teria um lugar próprio para o seu sepultamento. E que da mesma forma digna que sua esposa foi sepultada, ele também seria sepultado. Vejam só. Humildemente se colocou como estrangeiro, mas como morador temporário da terra. Mas aí ele já se posiciona, ele quer possuir aquele lugar. Ele quer ter para ele um local próprio para sepultura. É realmente algo que nos alcança para que possamos cuidar da nossa vida e possamos então, como nosso pai Abraão, garantir o nosso local de propriedade junto ao nosso povo, né? Esse local de pertencimento. Não estou aqui falando assim, é preciso morrer para ter um local para enterrar. Não. Não estou falando também simplesmente da questão de você ter um túmulo, né? Ou um jazido aí, cemitério na sua cidade, do local onde você mora. Mas estou falando aí desse local de pertencimento, né? Dessa ação de Abraão, do nosso pai Abraão, de ter um local que pertencesse a ele. Então, o que nós temos feito, né? Mesmo sendo estrangeiros, mas o que nós temos feito para que tenhamos esse local, esse lugar de pertencimento junto ao nosso povo, o povo do eterno, né? O povo escolhido pelo eterno como sua propriedade particular. E interessante que é a partir daí que nós temos o registro do contrato mais antigo, né? De compra e venda, porque a partir do momento que nós vamos ver nos versos posteriores que ele aceita o pagamento, Abraão se torna dono, né? Então, ali de forma, um contrato oral, podemos dizer assim, né? Ali diante dos filhos de Hete, foi negociado e foi pago. Então, havia um testemunho. Então, até os dias de hoje, quando nós vamos assinar um contrato,
Tem lá abaixo das assinaturas de quem está vendendo e comprando, o que é que tem ali embaixo? As testemunhas. Então, alguém assina pelas partes como testemunha, muitas vezes uma testemunha do comprador, uma testemunha do vendedor. Então, até os dias de hoje, continua aí essa prática da compra e venda com testemunha. Bem interessante, né? Nós percebermos aí estas questões. Ve'efrom Yoshev Betor Binei Het Vaiavan Efrom Hahiti Hahit Hahiti Et Avraham Beosnei Binei Het Lechol Baei Sha'ar Iro Sha'ar Iro Lemor. E Efron estava sentado entre os filhos de Hete. E Efron Hiti deu a Avraham sua resposta perante os ouvidos dos filhos de Hete, ou seja, na presença de todos, né? Vou pegar aqui. Perante os ouvidos de todos, ou seja, na presença dos filhos de Hete, que pertenciam ao conselho da cidade, né? Então, quando a gente diz aqui Sha'ar Iro, né? Significa Sha'ar, portão, e Ir, cidade, né? Então, o portão da cidade, podemos dizer. Então, esse povo aqui fazia parte aí dos anciãos, né, da cidade, daquelas pessoas que estavam ali e que tratavam de negócios à porta da cidade, como era de costume. E o verso 11 diz: Lo Adoni Shemaini Hassadeh Natati. Natati fala de quê? De presente, né? Natati lar. Ve ha meara asher bo leha netatiha lenei binei ami ne tatiha lar kevor meterra. Não, meu senhor, ouça-me. Eu dou a você o campo com a caverna que está nele. Eu dou a você na presença do meu povo. Eu o dou a você. Enterre sua morta. Veja que Efron está ali tentando usar de persuasão, né, com Abraão para que não houvesse a venda, para que não houvesse a compra do campo com a caverna. Mas Abraão va istahu Abraão definei a Aretz. E Abraão curvou-se diante do povo da terra, né? A Aretz. E Abraão, mais uma vez, de forma inteligente, seguiu ali na sua perseverança, né? De ter consigo o terreno. E falou a Efron. Veja, vai daber, né? Falou. Vai daber el Efron. Beosnei an haaretz lemor. Aos ouvidos de todos ali da terra, né? Osnei. Todos estavam ouvindo. Ar im ata lu shemaini natati kesef hasadekar mimeni
Ve'ek barar et meti, chamar. E falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: por favor, seja bondoso comigo e ouça-me, eu pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim, e sepultarei minha morta ali. Vayaam Efron et Avraham lemorlo. E respondeu Efron a Avraham, dizendo, né? E disse: Adoni, meu senhor, né? Ele disse: Adoni, Shemaini Eretz Arba Beot Shekel Kesef Beinei Uveinecha Ma Mahi Ve'et Metecha Kevor. Meu senhor, ouve-me. Um lote de terra que vale 400 shecalim de prata. Veja que agora ele já deu o valor, né? Um lote de terra que vale 400 shecalim de prata, o que significa entre mim e você? Apenas sepulte ali sua morta. Veja a diferença, né, de Avraham e de Efron. Veja, a gente pode lembrar neste momento da humildade, da generosidade do nosso pai Avraham, como nós vimos na porção Vaerá, de quando Avraham ele recebe a visita, né, daqueles 3 homens, e ali no meio daqueles homens estava a presença do Eterno, como nós bem vimos na porção Vaerá, e ele oferece ali rapidamente um pedaço de pão, né, aos 3 melahim, mas ao final, o que é que ele oferece? Banquete, né? Ele pede para Sara separar a farinha mais pura, e aí ela vai, então ela faz o pão, vem o leite, vem a carne, então a generosidade, né? Ele começou ofertando algo menor, digamos assim, numa menor proporção, e aí no final ele traz ali um banquete. Já Efron, ao contrário, ofereceu o campo de graça, né? Sugeriu dar o campo de graça, mas ao final ele externou que aquele campo valia, né, 400 shecalim de prata. Veja como a gente pode aprender aqui neste momento, lembrando da porção anterior, a diferença entre o generoso e o interesseiro. Né? Aquela pessoa que muitas vezes chega dizendo que não, é apenas uma doação, é apenas uma doação. Mas se você puder, no final, né, colaborar com tantos reais ou com X valor, mas olha, é uma doação. Será que nós temos isso nos nossos dias, né? Nos dias atuais? E aí, Efron, ele externa ali o valor de quanto valia aquele campo com aquela caverna. E Avraham entendeu o que Efron disse, por isso ele pesou para Efron a quantia do dinheiro especificada na presença dos filhos de Rete. E de quanto foi? De 400 shecalim de prata, que era a moeda corrente entre os mercadores. Ou seja, 4,5 kg de prata. Avraham pesou ali diante de todos. Né? Ok, já não é mais doação. Eu estou comprando, né? Aliás, eu nunca quis que fosse uma doação. Eu queria mesmo era comprar. Assim, o campo de Efron, em Marpelá, que se encontra junto a Manre, o campo de Manre, a caverna e todas as árvores dentro dela, e à sua volta foram sepultamento de sua propriedade
sua propriedade e transferido. Então, nós vemos aí que o nosso pai Abraão alcançou, né, o seu objetivo, ou seja, venceu aquela barreira, né, que eram os filhos de Hete, venceu aquela malemolência, podemos dizer assim, de Efron, né? Ele derrubou aquela barreira, ele ultrapassou, ele redirecionou aquela barreira que estava ali à sua frente. E aí agora aquele campo pertencia a ele e a sua família. Le Avraham, Le Mikná, Leinei, Venei Het, Behol, Baei, Sha'ar Iro, para Avraham como sua propriedade, na presença dos filhos de Hete, que pertenciam ao conselho da cidade. Nós estamos falando do que aí? Do que foi transferido para Avraham, o campo, a caverna e todas as árvores que haviam ali dentro. Beaharei Hem, cavar Avraham, et Sará, estou el Mearat Seder, Hamar Pelar Alpinei, Manre, Ruf, Hevron, Be'eretz Kenaã. Então Avraham sepultou Sara, sua mulher, na caverna, no campo de Marpelá, junto a Manre, também conhecido por Hevron, na terra de Kenaã. Vai a Can Hassadê, Veam Ará, Asherbo, Le Avraham, La a Ruzate, Caver, Meete, Binei, Et. O campo e a caverna foram comprados. Então veja aí. O campo e a caverna foram comprados por Avraham, dos filhos de Hete, como um local para o sepultamento, a propriedade. Para o Hashem, por isto, chegamos aqui ao final da leitura do capítulo 20, onde podemos refletir acerca da honradez, né, de Avraham a respeito de sua esposa Sara, quanto ao seu sepultamento, e como ele agiu mesmo ali naquele momento de dor, né, mesmo naquele momento de lamento, e como ele agiu para ter para si um local próprio para o sepultamento, e de como ele conseguiu ultrapassar a barreira dos filhos de Hete para então chegar a atingir o seu objetivo final, que era a compra do campo e da caverna, como nós vemos aqui, o que de fato aconteceu no verso 20. Mas antes que nós já recitemos a Bekat Kohanim, eu quero trazer aqui alguns textos que estão no livro de Iacov, conhecido como Tiago, no capítulo 1, e que nos faz ter aí um fechamento deste estudo, refletindo acerca de como temos nos levantado diariamente na nossa caminhada de Shuvá, ou de como temos agido para ultrapassar barreiras. Vejam, a partir do verso 2, ele diz: considerem motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentam diversas provações, porque sabem que o teste de sua confiança produz o quê? Perseverança. Deixem que a perseverança complete sua tarefa. Eu, assim, acho esse verso 4 muito fantástico, porque veja, Tiago, né, Yaakov,
é, Yaakov Tzadik, o justo, ele diz assim: ei, vamos fazer uma, uma encenação, digamos assim. E aí ele diz: ei, é, deixa eu ver aqui o nome de alguém, estou tentando lembrar. Ei, Sanders, né? Acertei. Ei, Gilda Malta. Ei, Michele Balboni. Acho que é assim. Se eu estiver errando, vão me desculpando aí, tá? Ei, Elziana. Permita que a perseverança complete a sua tarefa, né? Ou seja, se permita viver em perseverança. Para quê? Para que vocês se tornem, para que vocês se tornem maduros e íntegros, faltosos de nada. Porque uma pessoa que é confiante, ela gera perseverança. E se ela é perseverante, ela consegue, né, completar a sua tarefa, o seu intento. E aí ela se torna uma pessoa madura e íntegra. E uma pessoa que é íntegra e experiente, né? Vamos falar aqui desta maturidade e experiência, ou desta maturidade na obediência aos mandamentos do Eterno. Sim, esta pessoa se torna uma pessoa faltoso de nada, ou seja, faltoso daquilo que é transgressor, porque ele anda debaixo de integridade, né? Quem é íntegro não transgride, ou seja, quem é íntegro trata as situações com maturidade, com experiência, ouve primeiro antes de falar, né? Estuda a situação para então agir, como fez nosso pai Abraham, mesmo ali naquela situação de dor, estudou toda aquela situação, viu onde ele se encontrava, qual era o lugar em que ele se encontrava ali, na terra de Canaã, como um estrangeiro, mas que ele podia adquirir aquele campo debaixo de maturidade, de integridade, e alcançou. Ele desejou. Entretanto, se a algum de vocês faltar sabedoria, peça a Adonai, que a todos concede de modo generoso e sem condenação, ela lhe será dada. Então, quando Iacov, né, quando Tiago diz assim: "Ei, meu irmão, está sem sabedoria, né? Está faltando sabedoria. Peça ao Eterno, que ele concede e ele não joga no rosto, né? Podemos dizer assim, ele não condena. É como nós vemos na Torá, no livro de Devarim, aquele que pratica a justiça, mas no último momento ele transgride e se torna injusto, é o último momento, né, que vai determinar ali a sua situação. Porque a partir dali, se ele não volta a ser justo, ele continuará sendo injusto. Mas se ele era uma pessoa transgressora, ou seja, injusta, e num dado momento ele passa a caminhar em justiça, ele passa a caminhar debaixo de integridade, a partir dali a sua vida toma um novo rumo. E quando nós falamos de justiça à luz da Torá, nós não estamos falando de justiça de fazer vingança com as próprias mãos, né? Vejam que o nosso pai Abraham foi justo, em todo o tempo, se manteve íntegro e alcançou o seu objetivo, que era a compra do campo com a caverna de Ramarpelá. Entende? Então, que possamos trazer isso para o nosso dia a dia.
Se em dado momento, se em dada circunstância, se levanta diante de nós alguma situação em que a gente não tem maturidade ainda para resolver, vamos buscar meios de entender, né? Pedir sabedoria ao Eterno. Mas também, se ao nosso redor existem subsídios que nos dão essa condição de obter conhecimento, vamos obter conhecimento para que possamos agir de forma sábia. E aí o verso 6 diz: Ar, P, Ar e Evaquesh, P, Emuná. A gente fala tanto, vamos manter nossa emuná, né? Nossa confiança. P, Emuná, Velo, Ifsar, Al, Shitei, Sipim, Siipim, e Raposear, Al, Shitei, Sipim, Domer, Hu, Legalei, Hayam, Asher, Hem, Olim, Ve Yordim, Mipinei, Huar. Mipinei, Huar. Né? Peça, porém, com confiança, sem duvidar, porque o incrédulo é semelhante a uma onda do mar, arremessada e guiada pelo vento. Veja, uma pessoa que não age com confiança no Eterno, ou seja, uma pessoa que anda em dúvida, ela se torna incrédula. E quem é incrédulo é semelhante a uma onda do mar, a qual é arremessada e guiada pelo vento. Essa pessoa não deve pensar em sua alma que receberá algo do Eterno, né? Ele diz aqui: Verraish, Rahu, Al-Idame. Benafishou, a sua alma, né? Sua vida, que vem de Nefesh, Benafishou, Ki Issa Davar Et Adonai. Ou seja, essa pessoa não deve pensar que receberá alguma palavra, né? Algo que venha do Eterno para si. Ish Asher Halak Libo Porres Hu Behol Etvotav. Porteiramente dividida. Ela se torna o quê? Inconstante. Ela se torna inconstante em tudo o que faz ou em todos os seus caminhos. Então, que possamos refletir, né, acerca de como temos levado a nossa vida de Jeová, que possamos encerrar esse Kabbalat Shabbat refletindo de como podemos ultrapassar as barreiras, né, que se apresentam ao longo da nossa jornada, como se apresentou ali na vida do nosso pai Abraham. Imagine se ele tivesse cedido à pressão, né, ou à sugestão, ou à persuasão de Efron e dos filhos de rei. Ele não teria, nós não teríamos esse registro. E o nosso povo não teria ali o primeiro pedaço de terra legítimo, né, do nosso povo ali na terra prometida. Pensemos nisso e avancemos na nossa vida de Techuvá, a fim de que tenhamos no nosso momento de partida, né, como foi na partida de Sara, na vida de Sara, um tempo de partida digno, né, honrado pelos que estão ao nosso redor, mas também pelo Eterno. Para o Hashem, vamos então recitar Abicat Kohanim e logo voltamos para estarmos nos despedindo aí
com uma canção. É com o nosso querido amado Yosef Torres. Adonai Veish Miriha Ai Adonai Panav Eleha Vihuneka Sa Adonai Panav Eleha V'yaseh Shalom, v'yaseh lecha shalom. Yivarecha Adonai v'yishmerecha. Ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom, v'yaseh lecha shalom. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, Filho do Eterno. Amém. Elohim é Rei e El. Shabbat Shalom Lekulam. Desejo que você tenha aí uma noite, feira de descanso, abençoada, junto com a sua família. Você possa descansar aí ao longo desta madrugada, sendo restituído as suas forças, que tenha um sono restaurador, né? Um sono reparador. E nós vamos nos despedir agora com uma alegre canção de Shabbat Shalom com o nosso querido Yosef Torres, né? Aqui agora de forma dupla, né? Na Birkat Kohanim e na nossa música final. Um abraço, querido Yosef Torres. E a você que nos acompanha, Lehitraot, Shabbat Shalom. Nos vemos amanhã, pela manhã, ali por volta de 10h30. É o horário que geralmente nós começamos. Você fica de alerta para que o YouTube lhe avise, né? Ative aí o sininho. Às vezes eu vejo gente dizendo: ah, mas eu não fui avisado. Você tem que deixar o sininho ativado em todas, tá? Tem 3 opções lá e você marca todas, porque tudo que o canal colocar na plataforma, ele vai te avisar, tá certo? Você fica de olho lá no lembrete, né? O YouTube ativa quando você permite, tá certo? Outra coisa, esse QR Code aqui que está aparecendo, para quem de repente está vendo pela primeira vez, é o QR Code que leva você para o Telegram do canal Teshuvah Total, tá certo? Lá no Telegram do canal, nós disponibilizamos todos os em forma de PDF. Então, ao final de cada Shabat, nós anexamos ali, disponibilizamos o estudo daquela porção da semana que foi arrematada no Shabat de forma gratuita, né?
O que nós pedimos é que não seja comercializado nenhum material do canal Techuvá Total. Você pode compartilhar, utilizar, né, mas não para angariar fundos de forma alguma, tá? É uma premissa do canal e é algo que nós sempre estamos aqui pontuando. Além disso, nós temos lá o Sidur, que é o roteiro do Shabat. Nós temos lá outros vídeos interessantes que o Moré Felipe às vezes libera, posta lá. Lá a gente também lembra do início de cada estudo, colocando o link, né, para facilitar o acesso. Então, tudo isso você pode adquirir entrando no Telegram de forma gratuita do canal Techuvá Total, tá? Os livros do Shabat, o livro do Messias, né? O livro de Apocalipse, tá tudo lá, tudo disponível lá, tá certo? Então, Shabbat Shalom, Lehitraot, nos vemos mais tarde. Fiquem agora com o nosso querido Yosef Torres. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. Zahor Etion HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo.